Foi lançado o último episódio de Digital Circus, o episódio que encerrou com a série de The Amazing Digital Circus. E teve muita gente que não entendeu o final. Teve muita gente que ficou com várias perguntas na cabeça. Por que aconteceu isso? Por que não aconteceu tal coisa? Então, hoje eu vou explicar o final de The Amazing Digital Circus. O final definitivo da série. Se a gente vier um pouco mais aqui na frente do episódio, nós vemos que no final o Caim mostra a vida pessoal de cada um deles. Da Pomni, da Agatha, do Kingo, da Zubul, da Gengli e do Kingo. Mas muita gente começou a se perguntar o porquê eles não puderam voltar para a vida real. Lá no episódio 8, o Caim fala que ele fez um programa que capsula perfeitamente as mentes deles. E no início do episódio aqui, o Kingo fala que o Scrat estava tentando fazer um scanner que escaneava as mentes das pessoas. Então, quando o Scrat fez isso, fez com que escaneasse a mente de cada um deles. O que quer dizer que o pessoal na vida real, as versões reais deles que estão lá na vida real, colocaram um headset e uma cópia das mentes deles foi pro circo e a realidade ficou lá. A única coisa que aconteceu foi que foi criada uma cópia digital das mentes deles e eles acabaram ficando presos dentro do circo. Não presos, mas a mente deles que está ali no circo não é a mesma que funciona na vida real. Eles fizeram mais ou menos com que o Caim fez com que eles não lembrassem de certas coisas, como o nome deles, de onde eles vieram, mas eles lembram da vida pessoal deles, o que eles faziam, coisas que não iriam interferir nas aventuras do Caim. Então todos os personagens que a gente viu em toda a série são apenas cópias digitais das versões reais deles mesmos. E outra pergunta que ficou muito que o pessoal não entendeu nesse final foi o porquê o Jax e os outros abstraídos não voltaram, porque o Caim não trouxe eles de volta. Porque o Caim, a gente sabe que ele tem poder, tá? Que ele perdeu os poderes dele, ele não tem o mesmo poder de antes. Mas com o tempo ele pode conseguir esse poder. Um monte de pessoa porque ele não conseguiu trazer os abstraídos de volta, inclusive o Jax. Então, rapaziada, quando eles abstraem, o scanner que o Scrat fez não foi totalmente finalizado. Não foi totalmente perfeito. Então, quando eles abstraem, o arquivo do scanner das mentes deles são corrompidos. Pensa que você tem o arquivo no seu computador, você vai lá e clica em abrir o arquivo. Ele está corrompido, você clica em abrir o arquivo. Ou você não consegue abrir o arquivo, ou vai lá e entra o vírus no seu computador, não sei. Ele está corrompido, ele não consegue ser aberto de novo. A não ser que você tenha um backup dele, ele não consegue ser recuperado. Ah, mas aí vocês estão se perguntando agora, por que o Caim não pegou o backup do Jax e dos outros abstraídos e voltou com eles? Rapaziada, se ocorrer um backup deles em algum momento, se o Caim fez o backup deles em algum momento, não foi do momento que eles abstraíram. Tipo assim, se eles encontrassem o backup do Jax e trouxessem ele de volta, é como se ele tivesse acabado de entrar no circo. Ele não ia lembrar da Ribbit, do Calfimo, da Agatha, do Kinger,
ele não ia lembrar de ninguém. Ele era como se ele tivesse acabado de entrar no circo. Ele não ia lembrar de tudo desde a parte que ele foi abstraído. Ele não ia lembrar de absolutamente nada. O arquivo dele foi corrompido, igual a mente dos outros. Então, não tem como a mente deles voltar para esse momento aqui. Até o momento que eles foram abstraídos, não vai voltar. Igual a Ribbit, o Kaufman, não ia voltar a mente deles do momento. A Ribbit, se voltasse do backup dela, ia esquecer totalmente que o Jax já existiu. É como se o Jax nunca teria existido. É como se a mente deles resetassem dentro do circo. E então não tem como, infelizmente. É isso, o Jax está lá abstraído. Não tem como trazer a mente deles. Mas aí você se pergunta assim, por que não pega essa mente do Jax aqui que tá aqui agora e volta pro circo? Rapaziada, não dá pra pegar só essa parte. Porque quando a gente volta aqui, são as partes em que o Jax se identifica que a Pomni, ela acabou vendo aqui as partes de todos eles, as partes diferentes. Essa parte aqui, de acordo com a Agatha abstrai, principalmente aqui, quando a gente vê as partes, as 4 partes dele, no caso. Então, não tem como recuperar só a mente do Jax. Não tem como, tipo assim, pegar o Jax, esse Jax Made só. Não tem como pegar esse Jax aqui, não tem como pegar só o Jax de piano. E de qualquer forma, foi o que eu já expliquei, não teria como recuperar eles de outra maneira. Então, fechou esse assunto. Talvez a gente tenha uma continuação mostrando mais um pouco disso, mas por enquanto a série se encerrou. Mas aí, outra relação que o pessoal ficou meio em dúvida foi que eles não entenderam o do porquê o Jax ele ainda tinha essa relação de tipo assim, se ele tentar mostrar o lado brincalhão dele. Porque aqui no início do episódio, depois que tudo acontece, tudo de ruim, ele fica em dúvida, tem momentos que ele fica feliz, tem outros momentos que ele fica triste, então tem essa oscilação dele de sentimentos que a gente vê desde o episódio 6. Então, aí, conforme a gente vai avançando do episódio, ele fala com a Ribbit, ele acaba se abrindo com a Ribbit até demais. Ele conta que os pais dele se separaram no início do ensino médio do Jax, no caso do Leroy. Aí o pai dele acabou indo embora e ficou só ele e a mãe dele. E ele diz que a mãe dele sente saudade e ao mesmo tempo não sente saudade do pai do Jax. É porque ela tem aquela sensação de ter alguém ali, de ter um marido de novo. E quando o pai do Jax vai embora, o Jax acaba sendo aquela pessoa que a mãe dele acha que vai preencher esse vazio. Mas não vai, então a situação deles complica. Aí o Jax fala que eles começaram a brigar, que xingamentos, não sei o que. Aí a mãe dele foi lá e abraçou ele do nada. Aí ele ficou incomodado com aquilo e empurrou a mãe dele caiu no chão e não levantou, ele saiu correndo e ele passou a morar na rua. Ele não sabe o que aconteceu com a mãe dele, nem a gente sabe o que aconteceu com a mãe dele, se ela morreu, se ela ficou bem. A única coisa que a gente sabe foi que depois que ele morou na rua por um tempo, ele encontrou ele começou a morar na casa de um amigo e começou a ter um trabalho instável lá. E eu sei que não justifica nada o Jax ser um completo idiota às vezes. O Jax normalmente ele é aquela pessoa que tenta irritar os outros. Igual ele fala no episódio 6, que ele causa dor nos outros por diversão.
E essa situação começou a acontecer quando ele se abriu com a Ribbit. A partir do momento que ele se abriu com a Ribbit, ele viu que ele ficou incomodado. Então ele não queria se abrir com mais ninguém. Então ele tentava bancar o idiota pra isso não acontecer mais, pra ele não tentar se abrir com mais ninguém. Então ele tenta bancar o idiota o tempo todo. E quando a Pomni chega, ela quebra esse padrão. Ela começa a se aproximar e chegar perto do Jax. Aí o Jax começa a mostrar os sentimentos dele. Aí quando ele vê isso, ele começa a brigar com a Pomni, mostrando que eles nunca foram amigos e que ele não tem... Ele não precisa de ajuda, ele só quer viver aquilo, ele quer continuar não se abrindo com ninguém, ele quer continuar bancando o idiota, que é o que ele chama de engraçado na parte dele. Então, o Jax, ele sofreu um trauma, ele lembra desse trauma dentro do circo, e quando ele conta esse trauma pra Ribbit, ele acaba começando a bancar o idiota pra não ter que se abrir mais com ninguém, pra ele não passar por isso de novo que ele passou. Então, mesmo quando a Pomni vem aqui, quando o Jax tá todo sentido e a Pomni abraça ele, ele fala que odeia a Pomni. Por quê? Porque ele não quer mostrar. Ele não quer... Ele, mesmo depois que ele abstrai, ele continua sem querer mostrar a parte dele, a parte boa, a parte com sentimentos. Ele continua querendo mostrar a parte sem sentimentos dele. E vamos para o último fato que explica o final. Muita gente começou a questionar, a se perguntar se o Jax teria uma salvação, se ele poderia voltar. Ou se poderia ter impedido a morte dele, assim. Então, o Jax, atualmente, a gente não sabe uma forma que ele poderia voltar. Uma forma clara da mente dele voltar até essa parte aí. A gente não tem nenhuma informação sobre isso. Mas ele poderíamos, a Pomni, o pessoal lá, poderia ter evitado que ele abstraísse. Então, rapaziada, quando o Jax tá lá no início do episódio, ele já tá a ponto, tá? Ele já tá a ponto de quebrar. Ele já tava meio quebradinho, assim. E quando o circo é deletado, que era a única coisa que prendia o Jax, que era a única coisa que ele achava que poderia aparecer que era real, que era real não, que tudo aquilo era um mundo digital, que nada era real, some, ele fica já a ponto de quebrar. A única coisa que segurava ele ali, que era o pensamento dele de que aquilo era tudo imaginação, ele quebra. Ele fica totalmente quebrado. Então, ele se distancia de todo mundo. E quando ele tenta se aproximar, ele meio que sai fora. Ele chega perto da Pomni, mas ele pensa assim, não, e vai embora. Então, a Pomni, cara, a Pomni tentou ao máximo. Mas ali, quando o Jax estava a ponto de quebrar, que todo mundo sabia que ele ia enlouquecer, provavelmente, a Pomni poderia ter ido atrás do Jax. Quando eles estavam lá consertando tudo lá com o Kingo, ela poderia ter ido atrás do Jax e tentar se aproximar do Jax de novo. Eu sei que ela já tinha tentado, mas ela poderia ter tentado de novo. Tentado segurar o Jax ali até o ponto de que o Caim voltasse. Então, vamos colocar que não, o Jax provavelmente não vai voltar. Eu sei que é triste, mas é a puta realidade. A gente não sabe uma forma de que o Jax poderia voltar. E a questão de que poderia ter salvo ele. Vamos colocar que sim, o Jax poderia ter
ter sido salvo, vai. O Jax poderia ter sido salvo ali antes dele abstrair, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Eu falei que era o último ponto, mas tem um ponto muito importante de que eu não falei, que foi como o Caim voltou. Muita gente se perguntou como o Caim voltou, porque a gente viu o episódio 8 que ele abstraiu. Oh meu Deus, já tô confundido. Que ele foi deletado, o Caim foi deletado e foi-se embora, ele vazou, ele foi deletado. Só que ele foi deletado, rapaziada, pro Void. Ele sumiu, só que ele sumiu pra dentro do Void. Ele foi deletado pro Void, que é literalmente o nada. O Caim dentro do Void não virou ele virou um nada. Então, quando a gente vê a cena dele lá no Void, é ele voltando a memória dele. Ele é uma máquina, tipo assim, a gente tem uma memória que a gente não lembra. Tipo assim, você tem 20 anos, você não lembra das memórias de quando você tinha 5 anos. Talvez você lembre de uma ou duas, mas você não lembra de tudo. O Caim é uma máquina, então ele pode voltar e lembrar de tudo que ele já fez. Então, nessas cenas aí, ele volta na mente dele e ele procura de como tudo aquilo aconteceu, aonde que ele errou, ele aprendendo a usar os poderes dele. Ele volta pra ver aonde ele errou com eles, que era o que tornava eles mais interessantes pro Caim. O Caim conseguiu não tirar, mas prender aquilo, não deixar com que eles fossem tão interessantes, que era dar o controle do mundo para eles. O que tornava a mente dos humanos pro Caim mais interessantes era a imaginação deles. E quando o Caim não deixa eles terem o controle do lugar, ele acaba não deixando eles libertarem a imaginação toda a imaginação que eles têm. Então, quando o Caim ele acaba voltando, ele libera o mundo para eles construírem o que eles quiserem, para libertar a imaginação deles, porque todos eles ficaram revoltados com o Caim, porque o Caim meio que prendia eles naquele mundo. Ele torturava eles, mandando eles para aventuras que só o Caim achava interessante, que eles tinham terror, eles não gostavam das aventuras. Então o Caim, ele volta, ele aprende a fazer tudo de novo, e ele volta deixando eles fazerem tudo que eles quiserem. E para isso ele tem que acabar se libertando da IA azul, tirando ela, que no caso é a bolha. A bolha era a principal fonte de poder do Caim. A IA azul, que a gente vê que ele engole lá no início do episódio 8, aquilo lá é apenas a bolha. A bolha, ela estava no início do programa, só que ela estava no início de um programa bem desenvolvido. Nós vemos que o Caim, ele foi uma IA muito crua, que o Kingo disse, mal desenvolvida. Ela era uma IA que estava começando a criar coisas muito aleatórias. Ela era uma IA meio quebrada, que no caso é o Caim. A IA azul, que é a bolha, ela foi criada mais perfeitinha. Ela foi modelada com mais firmeza para ser uma IA perfeita. Então, quando o Caim ele consome a bolha, ele acaba consumindo esse poder de criar as coisas perfeitamente igual a bolha foi criada para fazer. Então, quando ele se desfaz da IA azul, ele via que a IA azul só estava atrapalhando ele. A IA azul era o principal motivo que ele estava ficando maluco, igual ali que a gente vê que ele começa a ter dois sentimentos. Ele começa a ter esse sentimento de raiva e o sentimento de arrependimento, que é a evolução incrível do Caim. Uma IA que foi criada só para criar coisas tendo sentimentos. Então, quando a IA azul, a bolha, toma o controle, ela fica igual o Caim no episódio 8. Ela que libera isso,
essa raiva toda. E o Caim normal, ele liberta só o arrependimento que ele tem. Então ele vê que a Yazu, que é a bolha, tá mais atrapalhando ele. Fazendo com que os humanos não tirem toda essa imaginação que eles têm de sobra. Então o Caim, ele tira a Yazu, ele libera a bolha pra ficar vagando pelo Void para sempre. Então tchau bolha, a bolha não volta mais. A bolha, infelizmente, foi embora. E quando a bolha vai embora, era tipo assim, o Caim pensava, a IA do Caim pensava, a IA da bolha criava. Tipo assim, criar uma aventura. O Caim pensava na aventura, a IA do Caim, e a IA da bolha criava a aventura. Então, quando ele se libera da IA azul, que é a bolha, ele tem que reaprender a fazer tudo de novo. Então, ele volta nas memórias dele para reaprender a fazer tudo. Ele vê como que foi o desenvolvimento dele para aprender as coisas. Então ele volta nas memórias dele para voltar a aprender de novo a como fazer as coisas. Por isso que ele volta sem poder nenhum no episódio 9. Mas conforme ele vai se mostrando, ele vai conseguindo fazer coisas melhores. Igual ele conseguiu, ele quer tornar o circo um lugar melhor para os humanos. Então ele tá tendo que reaprender de pouquinho em pouquinho, mas ele tá aprendendo mais rápido do que os humanos aprendem, porque ele é uma máquina, ele é uma IA, ele tem mais facilidade de aprimorar e de fazer as coisas. Os humanos lá dentro do circo, eles podem levar dias, semanas, meses, anos para aprender a fazer tudo que o Caim fazia. O Caim não, o Caim precisa de só algumas horas, alguns dias para reaprender tudo aquilo que ele sabia, porque ele consegue fazer as coisas com facilidade. Como ele é uma IA, ele consegue fazer tudo aquilo que ele fazia, só que com uma facilidade extrema. Ele reaprende a fazer as coisas numa velocidade totalmente anormal, uma velocidade que é realmente sobre-humana. O que ele consegue desenvolver em alguns minutos, os humanos levariam meses para aprimorar isso aí. Mas então é isso. Esse foi a melhor explicação que eu consegui dar do final de Digital Circus, episódio 9, o último ato. Espero que tenha ficado claro para vocês o que aconteceu. Então, no final, eles são só cópias digitais das versões reais deles. Eles ficaram, a versão reais deles continuaram a vida deles, e as cópias dos cérebros deles continuaram no circo. Eu sei que ainda são milhares de perguntas sem respostas. Vocês ficaram com milhares de perguntas na cabeça. Então eu vou fazer vídeos. Eu vou fazer muitos vídeos, bastante aí, explicando cada coisa, cada pergunta que a comunidade tem, que vocês têm. O máximo, vou tentar responder o máximo para tentar. Tipo assim, aqui eu expliquei de forma resumida o final, tudo explicado. Mas eu vou tentar fazer vídeos específicos sobre tal assunto. Por que não foi todo mundo real? Por que o Jax não voltou? Por que eles abstraem? Então eu vou trazer isso ao longo dos vídeos do canal. Esse foi o primeiro vídeo que eu quis trazer aqui, que é realmente explicando o que aconteceu, explicando o final. Vou trazer claramente o resumo do episódio 9, mas por enquanto é isso. Esse foi o vídeo, então pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal. Mas então é isso, até logo, valeu e falou!